Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo eu vou falar sobre uma possível luta futura nos meio pesados, que seria entre Magomed Ankalaev e Paulo Costa ou Paulo Borrachinha. Eles estão ali meio que falando um do outro, então essa luta pode acabar acontecendo e seria uma luta, pra mim, sensacional, uma das melhores lutas que pode acontecer na categoria, e eu quero falar aqui o que eu acho sobre essa luta, quem seria ali favorito, pelo menos de forma preliminar. E por que eu acho que seria uma luta sensacional? Eu quero até adiantar isso primeiro, tá? Porque a categoria meio pesado, eu já falei, não é uma categoria que eu acho muito completa, muito técnica, tem caras ali realmente que são meio limitados e eu acredito que o Ankalaev, já falei isso no outro vídeo, pra mim seja o melhor lutador ali. E a gente tem o Borrachinha recém-chegado, que venceu um grande nome, e o Borrachinha tem, apesar de não usar muito ali queda, não usar outras coisas ali, ele fica mais na trocação, diferente do Ankalaev, que eventualmente pode usar, então o Ankalaev seria um pouco mais completo nesse sentido, mas o Borrachinha, diferente da grande maioria dos meio pesados, tem uma excelente defesa de queda e ele tem jiu-jitsu, apesar de não usar tanto, então se precisar de grappling, ele é um dos poucos que tem também. Então, na minha opinião, eu acho que o Borrachinha seria o nome mais difícil ali até pro Ankalaev, tá? Muita gente pode falar do Prohaska, pode falar, sei lá, do Khalil, pode falar de outros nomes ali, mas eu acredito que pro Ankalaev o nome mais difícil seria o Borrachinha e tem o Carlos Ulberg ali também, mas sinceramente, eu ainda acho que o Borrachinha pode ser o problema maior, tá, pro estilo do Ankalaev, porque o Carlos Ulberg é um cara mais controlado, mais dosado, mais técnico e tal, então isso dá um respiro ali pro Ankalaev lutar na sua forma mais metódica também. Então, acho que o Borrachinha com esse jogo de botar volume de golpe, andar pra frente, ficar ali colocando muita pressão, talvez isso atrapalhe um pouco ali o Ankalaev, tá? Então, vamos falar aqui, já que eu já coloquei esse disclaimer, que pra mim o Ankalaev atualmente é o melhor da categoria e o Borrachinha talvez fosse o confronto mais chatinho ali pra ele, vamos falar aqui dos dois, tá? O Ankalaev tem um volume razoável ali de golpe, né? Ele é um cara que toma pouco golpe, então, apesar do volume dele não ser nada sensacional, ele é um cara que tem um saldo muito bom, tá? Então ele consegue lutar nesse ritmo mais devagar, mais técnico, ele é um cara que finta bastante, ele faz você andar pra onde ele quer, ele consegue inibir o seu jogo, né? Ele faz isso muito bem, tanto que as pessoas, inclusive os profissionais das próprias transmissões oficiais, acreditam que todo mundo que luta contra ele, luta com o freio de mão puxado, ou tem uma performance ruim, tudo isso faz parte do jogo do Ankalaev, né? Ele faz com que o adversário lute no ritmo que ele quer, ou nem lute, porque ele se defende muito bem, tá? Então ele tem ali uma precisão de 52% dos golpes, que é ok, 55% de defesa ali na trocação, e ele tem também quedas, mas bem pouco, né, 0,85%, pressão das quedas é 24%, então por isso que eu falei várias vezes, né, para lutas no passado do Ankalaev, que ele tem sim queda, ele tem jogo na grade, mas nunca foi o forte dele, ele não tem muita queda, ele não tem muita precisão nas quedas. Só que comparando ele com o resto da categoria, ele tá acima, porque o resto da categoria não usa nada, então assim, tem quem não usa nada e tem quem usa um pouco, né? Então, um pouco é mais que nada, né? Ele tem uma defesa de quedas muito boa, né? 87%, e a média de finalizações de 0,2, então também praticamente não usa. Só que qual que é o sistema de jogo dele aqui? Foi o que eu falei, né? Ele tem uma movimentação eficiente, leitura de distância eficiente, ele é muito rápido nos golpes ali na trocação, e ele usa muito bem as fintas, ele lê muito bem o seu adversário, então ele faz o cara lutar no ritmo dele, na parte do queijo onde ele quer, então ele molda, né, o adversário basicamente cai no jogo dele, e isso não pode acontecer, e por isso que eu acho que o Borrachinha é um cara interessante contra o Ankalaev, porque o Borrachinha faz o jogo dele, ele leva a causa, ele leva a pressão, ele anda pra cima, ele coloca volume de golpe, ele tem um gás bom, agora nessa categoria aí, parece que ele tá ainda com mais poder de nocaute, ele já tinha, mas era baseado no volume, né, eu sempre falei isso, agora pode ser que continue meio que baseado no volume, mas parece que ele tem até mais potência, então realmente é um confronto legal, tá? Então vamos falar do Borrachinha, já que eu já comecei a falar dele. Ele tem um volume de golpe bem alto, tá? De 6,15, já foi mais alto no passado, mas ainda assim é muito acima da média. A precisão dele é de 59%, que é um número excelente, só que aqui entra um problema, né, que são os golpes absorvidos, que é 5,96. Então ele quase fica no 1 para 1, né? Ele dá 1 e recebe 1. Então não é algo tão positivo, mas dá para entender, porque quando o cara coloca tanto volume de golpe, é natural que ele se exponha e tome golpe também, tá? Então meio que é inerente ao jogo dele. Não deixa de ser algo ruim, óbvio, você toma muito golpe, mas faz parte do jogo dele. E para ele não é tão ruim, porque ele tem muita absorção de golpe, tá? Ele aguenta muita porrada e os
adversários dele geralmente não aguentam tanto quanto ele, então meio que casa com o estilo dele, então dá pra tolerar a estatística ali. Por isso que eu falo, a estatística é só uma base, a gente tem que tentar interpretar contra quem fez a estatística, qual é o estilo de jogo do cara, então não tô passando pano, que você vai ter comentário assim, né? Tá passando pano pra quantidade de golpes que o Borrachinha toma. Não, porra, isso é inerente ao jogo dele. E a defesa dele na trocação é de 49%, ou seja, 6% a menos do que o Ankalaev, tá? Se a gente vai pras quedas, ele tem menos queda ainda que o Ankalaev, 0,3%, precisão das quedas dele é de 42%, defesa de quedas de 77%, é pior, né, do que do Ankalaev, e a média de finalização dele é 0, tá? Então os dois têm o mesmo estilo, tá? É trocação o tempo inteiro, o Borrachinha com a trocação diferente, né, com mais volume, como eu falei e tal, e queda, os dois têm, mas assim, raramente eles acabam usando ali. Talvez o Ankalaev use um pouco mais jogo de grade do que o Borrachinha, né? O Ankalaev tem esse hábito e ele é bom no jogo de grade, só que eu acho que os dois aqui talvez consigam equiparar isso, né? Tanto a queda um do outro, porque os dois defendem bem queda, e o jogo de grade acho que os dois conseguem fazer bem também, então acho que é uma luta que seria muito mais decidida na trocação em si do que luta na grade, queda ou mesmo luta no chão. O Ankalaev, se levar pior, ele pode tentar realmente derrubar, grudar, pode até esfriar um pouco a luta, assim como o Borrachinha pode até esfriar a luta no momento ali de perigo, mas acredito que não tenha uma dominância clara de um com o outro, tá? Nesse jogo mais de grade aí, acho que os dois conseguem meio que dar uma equilibrada. E aí o que acontece então? A luta seria definida aqui basicamente em quem vai impor o jogo, né? O Ankalaev consegue impor o jogo com basicamente todos os adversários, ele faz os caras andarem pra onde ele quer, consegue conectar a maioria dos golpes, consegue controlar a luta se ele vai clinchar um pouco na grade e tal, enfim, é um cara que basicamente não tem derrota, né, ali dentro do UFC. Teve aquela que ele foi finalizado, né, há muito tempo atrás, que foi inclusive na estreia dele em 2018, e teve a pro Poatan quando ele foi nocauteado. Fora isso, ele ganhou todas as lutas, tá? Então ele é um cara que pega bons nomes, que os bons nomes não conseguem simplesmente se encontrar, e ele, da maneira dele, que às vezes sim faz lutas mornas, às vezes faz lutas chatas, às vezes faz lutas mais legais, tudo também depende do parceiro de luta ali, né? Porque a gente já viu o Adesanya sendo muito criticado por fazer luta ruim por conta da luta contra o Romero, quando ele fez luta do ano contra o Kelvin Gastelum. Então, nem sempre depende do cara em si. A luta é feita por duas pessoas. Então, se o adversário não consegue entregar também, fica meio difícil. E parte do jogo do Ankalaev, de novo, é baseado em não deixar o cara entregar. Então, indiretamente, ele teria culpa ali também, mas por ser um bom lutador, né? Então é complicado jogar o cara por isso. E o Borrachinha, ele teria que quebrar esse controle de distância e de movimentação do Ankalaev. Ele não pode cair nesse jogo de ficar na luta estudada. Mas o Borrachinha dificilmente faz isso, tá? Já aconteceu, mas não é o normal. Então, se o Borrachinha vier com agressividade, andar pra frente, ignorar que ele vai tomar golpe ali, tá? É difícil não tomar golpe do Ankalaev, ele vai tomar, mas ele tem que fazer o que ele sempre fez. Ele aceita tomar um pra bater de volta também. Então, eu acho que levar o caos pra um cara que é metódico como o Ankalaev pode realmente atrapalhar, tá? Então, é uma briga aqui de realmente quem leva a briga pra onde. Se um cara consegue manter a calmaria, que é o Ankalaev, ou se é o Borrachinha que leva o caos e transforma o negócio numa briga, que aí ele vai se expor, mas ele pode dificultar muito o jogo do Ankalaev, fazer o Ankalaev se perder ali e eventualmente ganhar mais rounds, ou quem sabe achar o nocaute. Acho bem plausível, tá? O Borrachinha nocautear o Ankalaev ou o Ankalaev nocautear o Borrachinha, apesar de achar o mais provável ir pra decisão, seja pra um lado ou seja pro outro. Então, como eu disse, pra mim é uma luta mais difícil ali pro Ankalaev, por conta da força, do gás, da pressão, do estilo do Borrachinha. É um cara que dificilmente vai ficar preso no joguinho dele, então eu acho que realmente é um duelo muito interessante, mas eu acho, tá, que o Ankalaev apareceria como favorito ali, um 60-40, eu colocaria no máximo 60-40, tá? Não coloco mais do que isso, mesmo o Ankalaev tendo um repertório gigante de vitórias, enquanto o Borrachinha, se a gente pega as últimas lutas aí, ele tem bastante derrota, né? Porque das últimas 7 lutas, ele ganhou 3, tá? Então, não é um retrospecto tão positivo, né? É óbvio, se você olha as recentes, vai falar, porra, ele lutou muito com o Kopylov, lutou muito com a Zamat. Realmente, pra mim, essas duas lutas foram as melhores, talvez, da carreira do Borrachinha. Então, isso separa muito das derrotas. Mas o fato é, a gente tem que olhar o retrospecto no geral. Tem mudança de categoria, tem muita coisa, mas enfim, por isso que eu valorizo o momento e coloco só 60-40 para o Ankalaev. E se eu fosse chutar das bolsas, eu acho que as bolsas colocam também o Ankalaev como favorito e arrisco dizer que as bolsas vão ser mais empolgadas ali
com Ankalaev, tá? Eu acho que as bolsas colocariam Ankalaev mais que isso. Eu botaria 60 no máximo, mas eu acho que as bolsas até colocariam talvez um pouco mais. Mas enfim, eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo. Você acha que o Borrachinha teria mais favoritismo do que eu acho? Ou do que eventualmente a bolsa colocaria? Ou se inverteria até, se eu colocaria o Borrachinha de favorito? De novo, pra mim, é uma luta muito difícil pra Ankalaev, mas eu não consigo colocar ele de azarão. Mas enfim, eu já errei na outra do Borrachinha, né? Também. E, aliás, do Kopilov eu achava que ia ser difícil, a do Azamat ia ser difícil, e no fim ele ganhou muito bem as duas. Eu posso errar mais uma, né? Pode acontecer. Apesar que minha fase tá boa, né? Eu tô acertando bastante. Mas é isso. Eu acho que um 60-40 tá de bom tamanho, uma luta difícil pros dois. Mas eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo. Deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!